Descoberta tocante. A incrível transformação de uma avó que enfrentou sofrimento e vingança. Dona Elvira olhou pela janela de sua pequena casa no subúrbio carioca e sentiu um aperto no coração. O sol brilhava no céu, mas a alegria parecia distante, como a sombra de seu marido que partirá abruptamente, deixando um vazio imenso. Aqueles olhos cansados, porém sábios, refletiam uma vida de dedicação. Ela sempre fora a rocha da sua família, alimentando e educando seus 5 filhos com amor incondicional. Mas agora, com a partida de João, o mais velho, para um caminho obscuro em busca de riqueza fácil, seu mundo desabava. A dor era tão intensa que parecia um peso insuportável em seu peito. Como ele pôde me trair assim? Pensava, enquanto o ressentimento crescia como uma erva daninha em seu coração. Os vizinhos respeitavam Dona Elvira, sempre a elogiando pela sabedoria e pelos deliciosos pratos que saíam de sua cozinha. Mas a confiança que um dia uniu sua família agora se fragmentava em 1000 pedaços. Todos sabiam da nova escolha de João, e os cochichos na comunidade invadiam o silêncio de sua casa, ressoando com o eco da traição. A ideia de vingança tentava, mas o amor materno ainda ardiam como brasas mesmo em meio à sua dor. Quando a festa das tradições locais foi anunciada, Dona Elvira hesitou. É só distração, pensava, mas algo em seu coração a puxava, como uma brisa suave em um dia quente. Ela decidiu ir, na esperança de encontrar um sinal, algo que a ajudasse a entender o que fazer com seu filho. Durante a festa, cercada de risos e músicas, a atmosfera vibrava, mas sua mente estava longe. Então, em meio à algazarra, uma conversa entre 2 mulheres chamou sua atenção. João está ajudando a Tauana, aquela garota que quase desistiu da escola, uma delas disse. A revelação foi um soco no estômago de Dona Elvira. Seu filho, que parecia perdido, ainda carregava um coração bondoso. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Dona Elvira percebeu que seu filho não estava completamente perdido. Havia uma luz ali, e isso a fez refletir sobre o amor que ainda existia apesar da traição. A raiva se transformava em compaixão, enquanto olhava as crianças dançando, cheias de esperança. A festa, com toda sua vida, parecia um espelho, um lembrete de que a conexão familiar era a verdadeira riqueza, e não os caminhos arriscados que João escolhera. Mas quando a festa chegou ao fim e o cenário se acalmou, apareceu João, e o coração dela acelerou. Que conversa teriam agora? Teria coragem de abrir seu coração e buscar o entendimento? O futuro da família estava prestes a ser decidido. O que ela faria agora? A escolha estava em suas mãos, mas as consequências poderiam ser maiores do que ela imaginava. Dona Elvira respirou fundo, tentando conter a tempestade de emoções que se acumulava em seu peito. João se aproximou, e a figura dele trazia memórias, risos e desentendimentos. Havia um tempo em que olhar para ele era como ver o futuro brilhar, mas agora tudo parecia misturado em sombras. Oi, mãe, disse ele, a voz tremendo levemente. Dona Elvira sentiu um frio na barriga. As palavras que ela havia ensaiado tantas vezes não pareciam mais tão fáceis. A raiva de algumas semanas atrás agora disputava espaço com uma renovada esperança, e ao mesmo tempo, uma proteção feroz à sua própria vulnerabilidade. Oi, João. Ela respondeu, a voz quase um sussurro. O orgulho e o amor ainda borbulhavam dentro dela, mas o medo de quebrar havia se tornado uma muralha. Os dois ficaram momentos em silêncio, observando a festa se esvaziar. As risadas ao longe, as luzes que piscavam, tudo parecia tão alheio à dor que habitava ali, naquele encontro. Eu vi você ajudando aquela menina. Dona Elvira decidiu quebrar o gelo. Ana, certo? Eu não sabia que você estava fazendo isso. Cada palavra que saía dela era carregada de emoção, como se um peso estivesse sendo lentamente levantado. João a olhou com surpresa, um brilho de entendimento surgiu em seus olhos. Ela quase desistiu, mãe. Eu não sei, eu só queria que alguém tivesse feito isso por mim. Lembrei de você, de quando me ajudava com as lições, a lembrança do calor do carinho dela, das tardes passadas estudando juntos, parecia trazer um sorriso involuntário a seus lábios. Foi depois que você sabe. Quando tudo desmoronou, eu só queria ser alguém que pudesse ajudar.
O coração de Dona Elvira começou a se afrouxar. Era quase impossível acreditar que aquele garoto, que parecia estar tão longe, ainda se importava, que ainda havia um pouco do João que ela conhecia ali. Mas a dor pelas escolhas erradas ainda cercava, como uma névoa. Filho, eu não quero que você se perca mais. O que está acontecendo com você? Dona Elvira se sentiu poderosa por um instante, como se cada palavra trouxesse a força que sua alma tanto buscava. João hesitou. Mãe, eu estou tentando ser melhor. Eu sinto que eu me afundei tanto, eu só não sei como fazer isso. O dinheiro fácil, a fama, tudo só me trouxe mais dor. Os dois estavam se olhando agora, de frente, e a conexão que existia parecia palpável. Dona Elvira viu vulnerabilidade nos olhos do filho, uma porta entreaberta para um diálogo, para uma reconciliação que ela tanto desejava. Mas havia um doce amargo na situação. A culpa e a raiva ainda estavam vivas, e era preciso lidar com isso. Mãe, por favor, não olhe para mim como se eu fosse um monstro. Eu não quis te magoar, ele estava implorando, e a mágoa que ele sentia ressoava em cada palavra dele. Aos poucos, Dona Elvira começou a entender que talvez não fosse apenas João que precisava de perdão. Ela também tinha uma luta interna. O amor por ele a fazia querer aproximá-lo, mas as cicatrizes da dor eram profundas. Ela respirou profundamente, sentindo a fraqueza das lágrimas ameaçando sua força. Eu quero te entender, mas a dor ainda está aqui. Eu sinto que perdi parte de você. Havia um silêncio que pesava. Gastos de tempo que pareciam eternos, mas ao mesmo tempo, promissores. Dona Elvira olhou para o céu que começava a escurecer, e um pensamento a atingiu. Nós precisamos do apoio um do outro, não só da dor, mas do amor. Se quisermos reerguer nossa família, a confiança deve voltar a fluir entre nós. Você está certa, mãe. Podemos superar isso juntos. Por favor, não desista de mim. A súplica de João fez seu coração aquecer e a tornava mais forte a cada batida. Mas ainda havia muito a se resolver. Uma conversa verdadeira apenas havia começado, e todas as feridas abertas despertavam a dúvida. Até onde estavam dispostos a ir para se reconectar de verdade? À medida que o som da festa desaparecia no fundo, Dona Elvira percebeu que o caminho à frente não seria simples. As sombras do passado ainda pairavam, mas a luz do futuro se tornava um desejo mais forte. O que seria necessário para reconstruir essa estrada juntos? Mas havia mais segredos guardados, e o mistério do verdadeiro caminho de João ainda estava à espreita, aguardando o momento certo para ser revelado. Acompanharia a mãe nessa jornada de redescoberta, ou se perderia ainda mais em seus próprios conflitos? Dona Elvira sentiu o peso do silêncio. A noite começava a envolver a cidade, e o ar fresco da primavera trazia um cheiro de flores, mas a fragrância não conseguia dissipar a tensão que se formava entre eles. Ela olhou para João, que estava ali, tão presente e ao mesmo tempo tão distante. O desejo de tocar sua mão, de fazer o filho sentir que tudo ficaria bem, lutava contra a hesitação de abrir velhas feridas. Mãe, eu não sei como te explicar, começou João, seus olhos refletindo uma mistura de desespero e determinação. Eu tenho pensado muito sobre tudo. Sobre você, sobre nós. A voz dele tremia, como se cada palavra pesada pudesse quebrar um vínculo delicado que tentavam restabelecer. Por que você não me contou antes? Dona Elvira perguntou, dolorosamente curiosa. Ela queria entender, mas havia uma parte dela que temia o que poderia descobrir. Você estava tão perdido, meu filho. Eu não conseguia te reconhecer. Ele respirou fundo, como se cada pausa fosse um desafio. Eu pensei que você ficaria melhor sem saber. Eu queria proteger você, mas tudo o que fiz foi te afastar mais. Ele fechou os olhos por um instante, quase como se tentasse bloquear memórias que se aglomeravam em sua mente. A última coisa que eu queria era te machucar. Você sempre foi a única que acreditou em mim. A cada instante, Dona Elvira se sentia mais surtada entre a dor do passado e a esperança que começava a brotar. Eu amo você, João. Não tem como mudar isso. Porém, eu não sei o que fazer. Como podemos voltar a ser nós? Disse ela, a sinceridade de suas palavras transparecendo no olhar. João abaixou a cabeça, e ela viu a sombra de um sofrimento que ele insistia em carregar. Eu não mereço seu amor agora. Olhando para trás, não consigo acreditar que deixei você tão só. Eu me perdi, no processo, deixei você se perder também. O novo peso de suas palavras parecia quase insuportável. Você estava tentando se achar, filho. Dona Elvira respondeu, buscando conforto nas lembranças de quando ele era pequeno, quando a vida ainda brilhava com a inocência das crianças. Você é mais do que seus erros.
Mesmo agora, eu vejo um menino que quer fazer o bem, um menino que estava apenas perdido. Mas, mãe, e se eu não conseguir mudar? E se eu acabar fazendo tudo de novo? Vou continuar decepcionando você. A angústia dele já não era só sobre o passado, mas um medo profundo que ameaçava sufocar o presente. João, todos nós erramos. A voz dela soava firme, como uma âncora contra a tempestade que se formava. O que importa é o que fazemos com esses erros. E se você estiver disposto, juntos podemos encontrar um caminho. Nesse momento, um brilho de esperança quando João olhou diretamente nos olhos dela, o rosto iluminado por uma fragilidade que carinhosa, mas poderosa. Você realmente acredita nisso? Ele perguntou, como se estivesse se permitindo acreditar também. Sim, meu filho. Acreditar é o primeiro passo. E se você tiver coragem de seguir, estarei ao seu lado. Ela tocou levemente a mão dele, e a timidez dele começou a dar lugar a um pequeno sorriso, um gesto quase tímido, mas cheio de promessas. A conexão entre eles era cada vez mais forte, e ali, sob o céu estrelado, Dona Elvira percebeu que aquela conversa seria apenas o início de algo muito maior. O passado ainda tinha suas garras, mas a chama da esperança começava a brilhar mais intensamente. Justamente quando achavam que a conversa poderia trazer alívio, João fez uma pausa súbita. Mãe, tem algo que preciso te contar. Algo sobre o que aconteceu na última festa. Algo que vai mudar tudo. A ansiedade em sua voz fez o coração de Dona Elvira disparar. Ela olhou para ele, uma mistura de curiosidade e apreensão. O que mais ele tinha guardado? O brilho no olhar dele enganava a si mesmo, e por uma fração de segundo, Dona Elvira temeu o que estava prestes a ouvir. Mas ela sabia que não poderia mais recuar. Me diga, João, o que você está escondendo? Ela pediu, segurando a respiração. Ali, sob as estrelas, um novo capítulo estava prestes a ser revelado. A respiração de Dona Elvira parecia ter desaparecido. A expectativa pulsava entre eles, um fio invisível que conectava seus sentimentos àquela confissão que ainda pairava no ar. João, com o olhar perdido nas estrelas, parecia buscar coragem em algum lugar profundo dentro de si. Mãe, na festa, eu encontrei a Marina novamente. As palavras saíram devagar, como se cada sílaba estivesse embutida em seu coração. A menção da garota que tinha sido a paixão de sua juventude fazia o rosto de Dona Elvira se contraírem. Marina? Mas, o que isso tem a ver com tudo que estamos falando? Ela questionou, tentando manter a calma. O nome evocava memórias de um passado distante, mas que ainda doía como uma ferida aberta. Ela não está mais como eu me lembrava. Foi um choque, João continuou, a voz falhando. Ela passou por muita coisa, e não estou aqui só para falar dela. É que, por conta de um acidente, descobri algo que vai mexer não só com a Marina, mas com todos nós. Confusão tomou conta da mente de Dona Elvira. O que poderia ser tão importante que mudaria tudo? A ansiedade se misturava com um desejo intenso de entender seu filho novamente. João, você está me deixando apavorada. O que aconteceu? O coração dela estava acelerado. Aconteceu algo com a Marina? Você está bem? Não é sobre mim, mãe. Eu sou só um desses estragos da vida. Ele balançou a cabeça, tentando se alongar em um desvio. Mas ela trouxe à tona uma parte do nosso passado que, até então, estava escondida. Que parte? A voz dela arrastava-se pela incerteza, um tom de urgência fazendo cada palavra pesar. João respirou fundo, reunindo toda a força que conseguia. Durante a festa, ouvi conversas. Meio que sem querer. É complicado, mas é sobre o meu pai. Ele voltou à cidade. O olhar de Dona Elvira se endureceu. Seu marido, com quem havia compartilhado sonhos e frustrações, um amor perdido nas correntes do tempo e do sofrimento. Sua voz era quase um sussurro, como se o nome tivesse um peso que ela não desejava carregar novamente. Sim, mãe. É ele, e coisas que eu ouvi mudam a compreensão do nosso passado. Há segredos ou associações que podem fazer tudo isso que estamos tentando reconstruir desmoronar. Ele estava envolvido em algo. João se adiantou, percebendo a expressão de pavor nos olhos dela. Mas não estou aqui para acusar ou trazer mais dor. O que eu sei pode nos ajudar a entender tudo e, quem sabe, até nos perdoar. Dona Elvira ficou sem palavras, a tempestade dentro dela levantando ondas de lembranças e sentimentos há muito abafados. Os dias sombrios que viverá ao lado de seu marido começaram a surgir de novo, lembrando-a do quanto havia lutado para deixar aquela vida para trás. João,
Ela disse, a voz trêmula. Essa é uma ferida que nunca cicatrizou. Como podemos encarar isso novamente? E se o seu pai não tiver mudado? E se ele tiver mudado? E se houver uma chance de falarmos sobre tudo isso? A escolha é nossa, mãe. A firmeza que surgiu na voz do filho a surpreendeu. Sei que dói, mas precisamos saber a verdade. Isso pode ser nossa chance de finalmente encontrar paz. As estrelas pareciam brilhar em resposta ao dilema que estavam enfrentando, refletindo o tumulto dentro de Dona Elvira. Ela sabia que esse caminho escuro poderia levá-los a confrontos e revelações perturbadoras, mas também para a cura. Você está disposto a fazer isso? Ela perguntou, a vulnerabilidade em sua voz revelando a profundidade de seu medo e esperança. Estou, mãe. Por você, por nós. Quero que você saiba que eu vou lutar por essa verdade, independente do que for. A determinação de João parecia atravessar todo o espaço entre eles, criando uma nova conexão. Então tá, meu filho. Se é isso que queremos, vamos juntos. Ela sorriu, ainda apreensiva, mas com uma nova força fluindo entre eles. Eu estou com você. Mas, por favor, não me deixe sozinha nessa. Eu nunca vou te deixar. E, com isso, o peso do silêncio se transformou em um hino de esperança, enquanto juntos se preparavam para enfrentar o passado nebuloso. Mal sabia Dona Elvira que essa jornada de redescobrimentos levaria a um confronto muito maior do que poderiam imaginar, e uma pergunta pairava no ar. Estariam prontos para os fantasmas que estavam prestes a emergir do passado? A manhã seguinte começou com o aroma de café fresco, invadindo a cozinha de Dona Elvira. O sol filtrava seus primeiros raios pela janela, iluminando o que antes era um espaço carregado de memórias pesadas. O dia parecia promissor, mas a mente de Elvira estava longe da serenidade que a luz do dia trazia. A conversa com João ainda ecoava em seus pensamentos, e as palavras sobre o pai dele dançavam em sua consciência como folhas ao vento. É isso que eu quero? Ela se perguntava, botando água para ferver. A princípio, parecia que a cortina do passado poderia ser puxada, revelando um espaço novo e radiante. Mas e se por trás dela estivesse um lugar sombrio, recheado de arrependimentos e decepções? A dúvida apertava seu peito, enquanto o eco de antigas promessas a assombrava. João apareceu, com o olhar mais firme do que o habitual. Ele sabia que a determinação era crucial naquele momento. Mãe, você precisa me dizer tudo. Tudo o que você sabe sobre ele, disse, interrompendo seus pensamentos. Precisamos nos preparar para o que vem a seguir. A voz dela falhou por um instante. O que contar? Sobre as promessas quebradas? A traição disfarçada de amor? O coração dela balançava entre a vontade de proteger o filho e a necessidade de ser honesta. João, seu pai, ele não foi o homem que você acha que ele foi. A vida ao lado dele foi cheia de mentiras. Mentirosas como as flores que ele trazia, belas por fora, mas vazias por dentro, ela confessou. Ele a olhou, a confusão se transformando em uma tristeza profunda. E o que você fazia, mãe? Por que não lutou? Porque eu me senti presa, perdida. A culpa me segurou por anos, e na loucura do amor eu ignorei os sinais. Tinha esperança que um dia ele mudasse, mas a esperança custa muito. Cada palavra saia como se precisasse de um tempo extra, como se o passado estivesse tentando silenciá-la. Um silêncio tenso tomou conta do ambiente. A melancolia se fazia presente, e ela sentiu que não havia como voltar atrás. Mas e se ele tiver mudado, mãe? E se tudo isso que ouvimos for a chance de reescrever nossa história? Perguntou ele, sua voz tremendo com um misto de esperança e temor. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Elvira, enquanto ela pensava nas promessas que nunca foram cumpridas. Talvez redecorar a casa velha seja mais fácil do que consertar o que já está quebrado. Não podemos ter medo do que está por vir. Precisamos descobrir a verdade. João insistiu, os olhos ardendo de determinação. Eu preciso entender. O coração dela cravou a urgência nas palavras do filho. Ela entendia que, por mais que estivesse amarrada ao seu passado, era hora de libertar João dos mesmos grilhões que haviam prendido sua vida. Certo, ela respondeu, um novo brilho se formando em seus olhos. Juntos, vamos confrontá-lo. Mas precisamos estar preparados, nem toda a verdade traz luz. João assentiu, seu espírito renovado pela força da conexão entre eles. Um abraço suave surgiu entre eles, como se esse gesto pudesse unir não apenas mães e filhos, mas também as sombras que cercavam suas vidas.
E no mais profundo do coração de Elvira, crescia uma chama de determinação. Como se, após anos de dor e sufoco, o tempo finalmente estivesse a seu favor. Eu vou fazer isso por nós, ela disse, a confiança surgindo. Enquanto se preparavam para esse novo capítulo, uma mensagem no celular de João interrompeu o silêncio. Ele olhou a tela e seu rosto palideceu. Mãe, é a Marina, ela disse que precisa falar comigo urgentemente. O sangue de Dona Elvira gelou. O que a jovem poderia querer agora? E o que isso significava para toda a verdade que estavam prestes a descobrir? O que mais o destino tinha guardado para eles? João ficou estático, a mão envolta no celular como se fosse um objeto inflamável. O coração de Elvira disparou. Ela não conseguia imaginar o que Marina poderia querer. A jovem sempre foi um elo entre Elvira e a nova geração, um sopro de frescor em meio aos pesares da vida. Mas o que ela sabia sobre a situação envolvendo o pai de João? O aperto no peito de Elvira aumentava. Eu vou atender, disse João, tentando firmar a voz. Ele caminhou até a sala, com o telefone colado ao ouvido. Elvira o seguiu de perto, sentindo cada passo como se estivesse na borda de um abismo. O que Marina teria a dizer que seria tão urgente? Oi, Marina. O que aconteceu? Perguntou João, a voz baixa, quase um sussurro, enquanto os olhos dele se fixavam no horizonte, distante. A expressão em seu rosto mudou, a cada palavra que ouvia do outro lado da linha. Ela disse que encontrou algo que pode fazer diferença. João voltou-se para Elvira, palavras a meio caminho entre a esperança e a apreensão. Dona Elvira se aproximou, piscando os olhos para projetar um abrigo à sua ansiedade. O passado parecia ressurgir em cada palavra que ele ouvia. O que Marina tinha de tão importante? O silêncio no ar era cortante. Você pode explicar melhor? Espera aí, o que você quer dizer com documentos? Marina, isso é sobre o meu pai? Ele parecia hesitar, os olhos se estreitando enquanto tentava fazer sentido da revelação. Elvira sentiu o suor brotar em sua testa. Documentos sobre seu pai? A mente dela girava. Poderiam ser mais provas das sombras que ele escondia? Ou seriam pedacinhos de luz que nunca havia imaginado encontrar? Quando João desligou, a tensão explodiu. Mamãe, ela disse que ele pode ter deixado algo para mim. Algo que ele não falou antes. Como assim? Do que ela está falando? O desespero nas palavras de Elvira assombrava, como um eco distante. Parece que Marina estava vasculhando algumas coisas na casa dela e encontrou papéis. Documentos que mostram a conexão do meu pai com o investimento, algo que ele fez antes de sumir, que pode explicar os anos que ele esteve fora, explicou João, com os olhos brilhando de emoção. Elvira olhou para o chão, como se um buraco pudesse engoli-la. As promessas do passado desenhavam-se de formas confusas na sua mente. O que isso significava para eles? Afinal, era chance de finalmente entender ou seria apenas mais um estilhaço da ilusão? Vamos até a casa dela agora, disse João, a determinação voltando com força. Precisamos entender o que está acontecendo. É hora de confrontar tudo de uma vez. Ela sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo. O medo e a incerteza eram uma companhia constante, mas havia uma pequena chama de esperança se acendendo. Sim, vamos. Mas se prepare, João. Nem tudo é como esperamos. Enquanto se dirigiam para a van, Elvira sentia o sol em seu rosto, mas a luz não aquecia seu espírito. O caminho de volta à casa parecia distante. Cada curva trazia a possibilidade de descobrir mais sobre ele, com isso, confrontar suas próprias verdades. Você acha que ele vai se importar? Que nós vamos encontrar algo que mude nossa perspectiva? João perguntou, batendo a mão nervosamente na perna. Não sei, mas independente do que encontrarmos, vamos estar juntos. Isso é o que realmente importa, respondeu Elvira, sentindo que a conexão entre eles se fortalecia a cada momento. Quando chegaram na casa de Marina, o coração de Elvira estava disparado, batendo como se quisesse escapar do peito. O que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo. A porta se abriu lentamente e Marina apareceu, a expressão dela misturando apreensão e expectativa. Mãe, eu não sei como te dizer isso, mas o que eu encontrei pode ser muito maior do que imaginamos, a jovem começou, enquanto os olhos de Elvira se arregalavam. Um novo peso pairava no ar, tornando tudo ainda mais real. Elvira sabia que a verdade estava prestes a ser desvendada, e qualquer que fosse a descoberta, nada poderia prepará-la para o que estava por vir. Ela sentiu o frio na barriga, mal conseguindo respirar, enquanto a única pergunta ressoava em sua mente.
Qual seria o impacto desta nova revelação em suas vidas e na relação que ainda lutavam para construir? Assim que Marina terminou de falar, a sala se encheu de um silêncio denso, quase palpável. Elvira sentia o peso da expectativa, como se o ar tivesse sido retirado do ambiente. A expressão de João também mudou. Algo entre a excitação e o medo dançava em seus olhos, um reflexo de tudo que estava em jogo. Começando pelo que encontrei na caixa do meu avô, Marina falou, hesitante, como se as palavras fossem balas que poderiam atingir o alvo errado. Ele mantinha documentos e cartas que nunca foram entregues. Algumas falam sobre o negócio secreto que ele fez. Parece que ele estava se escondendo de algo que não podemos ignorar. Elvira engoliu em seco, tentando processar as informações. O passado de seu marido sempre foi um mistério, mas isso parecia um enigma ainda mais profundo. O que você quer dizer com se escondendo? A voz dela saiu mais aguda do que pretendia. Marina respirou fundo. São referências a pessoas, lugares e havia um nome que é muito conhecido na nossa cidade. Uma construtora que está ligada a várias coisas ruins. Ela hesitou, reunindo coragem para seguir em frente. Sabe, coisas que envolvem corrupção e trapaça. João ficou pálido. A esperança e a ansiedade tinham se transformado em uma tempestade em seu interior. Isso pode mudar tudo. Meu pai, ele estava no meio de algo perigoso? Parece que sim, respondeu Marina, com a voz como um fio de meada. E há uma carta, a última que ele escreveu. No final, ele diz que tinha medo de perder tudo, a família, a vida. Dona Elvira fechou os olhos por um momento, sentindo a dor das palavras dela. Um medo profundo a invadiu, como se a sombra do passado estivesse se aproximando de novo, pronta para devorá-la. Marina, você tem certeza de que devemos seguir com isso? O que fazemos com essas informações? O que eles podem significar para nós? Devemos confrontar a verdade, João disse, olhando firmemente para Marina. Dali a pouco, ele se virou para Elvira. Precisamos entender quem foi meu pai de verdade e se isso tem consequências para nós. Não podemos viver em meio às mentiras. Os olhos de Elvira brilhavam com lágrimas reprimidas. Ela sabia que essa era mais uma chance de enfrentar toda a dor que carregava. Mas e se, ao desvendar a verdade, eles cavassem ainda mais fundo na ferida? O dilema consumia. O que seria pior, viver na escuridão ou arriscar-se a se deparar com uma luz ofuscante que revelaria toda a tragédia? Que tipo de consequências? Elvira murmurou, a fraqueza na voz dela exposta. E se essas pessoas forem perigosas? Podemos nos colocar em risco. Marina, com um olhar resoluto, respondeu. Seja o que for que meu avô tenha feito, temos que descobrir. A vida não vai parar e nós também não podemos. Precisamos aprender a lidar com o que vier, juntas. João assentiu, determinado, enquanto a tensão no ar aumentava. O que era uma busca pela verdade agora parecia uma questão de sobrevivência emocional. O grupo se aproximou da mesa onde Marina havia deixado os documentos. A luz da tarde entrava pela janela, iluminando a superfície com um brilho triste. Era um convite silencioso para desvelar o que estava oculto por tanto tempo. Dona Elvira finalmente tomou uma respiração profunda e fez o que precisava. Vamos fazer isso. Vamos descobrir o que podemos, mas lembrem-se, o que está em jogo aqui pode mudar nossas vidas para sempre. Enquanto ela falava, uma onda de determinação passava por sua espinha, misturada com um medo crescente. O caminho à frente não era certo, mas elas estavam prestes a dar o primeiro passo em uma jornada que poderia revelar verdades que valeriam a pena ou destinos que teriam que enfrentar. Com a mão trêmula, Elvira pegou um dos papéis. Seu coração batia acelerado. O que mais poderia ser revelado? O silêncio antes da tempestade era quase ensurdecedor, e uma pergunta atormentava. Estavam prontas para lidar com as consequências da descoberta que se aproximavam? Elvira olhou fixamente para o papel amarelado em sua mão. Era uma carta, com a caligrafia trêmula e bem diferente daquilo que estava acostumada a ver nas mensagens do marido. O destinatário parecia oblíquo, como se ele estivesse escrevendo para alguém que não deveria ler. O coração dela disparou. O que poderia ser tão importante a ponto do seu marido esconder? Você está bem, Elvira? João perguntou, interrompendo seus pensamentos. Ele se aproximou, preocupado. Não sei, estou com medo do que isso pode provocar, respondeu ela, tentando não demonstrar a incerteza. A frase saiu quase como um sussurro. O que mais eles descobriram? Ela precisava saber, mas ao mesmo tempo, desejava que todo o pesadelo se desvanecesse. Vamos, ler é o primeiro passo.
Estamos juntos, Marina disse, colocando a mão reconfortante em seu ombro. Isso deu coragem a Elvira, que respirou fundo e começou a ler em voz alta. Se você estiver lendo isso, então as coisas não foram como eu esperava. A voz dela tremia ao pronunciar as palavras, como se cada sílaba carregasse o peso de um segredo armazenado por anos. Logo suas lágrimas começaram a despencar, e ela percebeu que estava compartilhando um momento íntimo que não era seu. A carta seguia mencionando a logo da construtora, dando a entender que seu marido, provavelmente, estivera envolvido em uma teia complexa de corrupção. O que mais do que simplesmente um trabalho poderia ter ocorrido? Pessoas envolvidas, ameaças, e o medo palpável de perder tudo. As palavras estavam preenchidas de desespero, um desespero que parecia ecoar através do tempo. Se a verdade emergir, o que acontecerá? Perguntou Elvira entrecortando a leitura, engolindo em seco. Essas cartas elas podem nos dar uma vantagem. Saberemos como nos proteger, respondeu João, com a voz firme. Mas a verdade pode ser difícil de engolir. Elvira protestou, o coração pesando como uma âncora. Ela pensava em como poderia mudar tudo, inclusive a forma como viam seu marido. Às vezes, a ignorância pode ser uma bênção. Marina observava a troca, um pouco apreensiva. Ela sabia que a próxima parte da carta poderia ser o divisor de águas. Precisamos saber, Elvira. É hora de encarar o que vem a seguir. Com a voz embargada, Elvira continuou. Eu não posso deixar que eles não quero que isso machuque vocês. Palavras saíam de sua boca como se fossem lâminas afiadas a cortar no silêncio. A sensação de estar à beira de um abismo crescia. João parecia concentrado, com o olhar fixo no rosto da mãe. Aprender sobre o passado de meu pai é fundamental. O que ele estava escondendo, de fato isso pode nos ajudar ou nos destruir. Destruir é isso que você quer? O tom de Elvira revelava sua luta interna, como se a tensão ali pudesse romper suas emoções. Estava disposta a tocar nas feridas do passado, mas a que custo? Marina pegou outro documento da caixa, como se fosse um fôlego para seguir em frente. Aqui tem mais. Sei que isso é pesado, mas lembrem-se, entender a verdade é nosso primeiro passo e talvez o mais difícil mas necessário. Elvira viu sua filha com determinação nos olhos e se sentia dividida. E se as verdades que estavam prestes a descobrir fossem difíceis demais? A primeira lágrima rolou por seu rosto enquanto a dor parecia transbordar. Vamos continuar, Marina disse, com um leve tremor na voz, mas firme. Juntas, vamos desvendar isso. Enquanto as palavras da próxima carta ecoavam na sala, uma sombra de inquietação se instaurou. Era evidente que cada descoberta poderia ser uma etapa dolorosa, mas também um caminho para a cura. Elvira sentia-se presa e ao mesmo tempo liberada. O que mais escondia o legado que seu marido deixará? E se a próxima verdade não fosse um mero detalhe do passado, mas uma grande revelação? O que mais estavam prestes a descobrir? As palavras da carta flutuavam no ar como ecos distantes. A sala estava mergulhada em uma tensão palpável. As expressões nos rostos de Elvira, João e Marina não deixavam dúvidas sobre o peso da situação. Elvira, com a mão tremendo, segurou o papel enquanto as memórias do primeiro amor e das promessas trocadas pareciam se desvanecer. Ainda bem que estamos aqui, Elvira, disse João, quebrando o silêncio. Isso melhorará, de alguma forma, não é? Ela forçou um sorriso, mas ele falhou em alcançar seus olhos. Eu quero acreditar que sim. Mas o que se revela pode derrubar tudo o que acreditamos. Marina se aproximou, segurando a carta que já havia lido e relido. Mãe, precisamos de coragem agora. Se essa carta fala de corrupção, podemos estar em um caminho que vai além do que imaginamos. A pressão de sua voz era um lembrete da seriedade da situação. Elvira assentiu, mas o medo a consumia. E se as pessoas que estão ligadas a isso não nos deixarem em paz? E se o pai de vocês, se ele realmente estiver envolvido a ponto de não sei, as palavras se esgotaram, transformando-se em um grito silencioso dentro dela. Era um dilema que pesava em seu coração. Encarar os segredos do marido significava também encarar as consequências disso. Além do mais, o que aquela revelação diria sobre a vida que haviam construído juntos? Mas mães e pais erram, Elvira. Nós sabemos como é difícil lidar com isso, disse Marina, seu tom agora mais suave. Às vezes, as verdades são dolorosas, sim, mas elas também podem trazer libertação. Imagine se o que descobrirmos pode ajudar outras pessoas também. Pense nisso. O olhar de Elvira se desviou da carta para os rostos de seus filhos.
O amor e a lealdade refletidos naqueles olhos eram um bálsamo, mas também um lembrete de que a verdade poderia destruir ou unir. A dúvida dançava como uma sombra por trás de cada pensamento enquanto ela pesava suas opções. E se as pessoas ao nosso redor souberem que estamos investigando? As ameaças que meu marido pode ter enfrentado, estamos fazendo a coisa certa? A ansiedade inundou sua voz, e as palavras saíram como um sopro. João se aproximou ainda mais, colocando a mão no ombro da mãe. Não estamos sozinhos. Estamos juntos. Vamos seguir essa trilha, mas com cautela. Você não está sozinha e, acima de tudo, precisamos controlar a narrativa. Marina olhou em volta. E para isso, precisamos ser estratégicos. Temos que nos fortalecer, seja qual for o próximo passo. E precisamos de um plano. Respirando fundo, Elvira sentiu uma nova determinação brotar em seu peito. Ela se levantou e pegou a próxima carta com as mãos firmes. Então vamos continuar. Se essa verdade pode nos libertar, que assim seja. As palavras começavam a fluir e o peso do passado parecia mais leve. Mas o sentido de inquietação permanecia. O que mais estava a caminho? As revelações poderiam ser mais do que apenas uma sombra, poderiam se tornar seu maior desafio. Enquanto as próximas linhas eram declamadas, uma revelação inesperada a aguardava. Uma palavra, um nome, algo que poderia mudar tudo novamente. Espera, o que é isso? Elvira murmurou, seus olhos se arregalando em choque. Do que você está falando? Perguntou Marina, o olhar fixo na mãe. Esse nome é familiar, mas eu preciso entender. O suspense na sala cresceu. O que essa nova descoberta significava para eles? E o que mais estava escondido sob o peso daquela carta? Elvira olhou os olhos de João e Marina, como se quisesse puxar dessas expressões a garra que precisava para seguir em frente. A revelação pesada ainda pairava entre eles, junto com o tremor de um passado que não podia mais ser ignorado. Com a respiração cortada, ela leu novamente o nome que a fizera parar. Era uma conexão tão estranha e inquietante que a ideia de encará-la parecia maior do que alas. É um nome que pode significar algo, mas não sei, balbuciou ela, a voz trêmula. Mãe, o que foi? João perguntou, apertando a mão dela como se justamente aquele gesto pudesse trazê-la de volta à realidade. Eu estou começando a lembrar de algo. Algo que eu tinha esquecido, Elvira admitiu, a mente correndo para preencher as lacunas. Naquela época, algo aconteceu que mexeu com nosso mundo. Meu amor por seu pai me deixou cega para tudo, mas esse nome e isso pode estar ligado a ele. O peso das palavras pareceu explodir na sala. Qual é o nome, mãe? Precisamos saber. Marina disse, o olhar fixo na mãe. Gilberto, respondeu Elvira, o nome saindo como um sussurro. Ele era uma pessoa próxima do seu pai. Eu o conheci, mas a sua relação nunca me pareceu normal. Eu o vi uma vez ou outra, mas ele estava sempre envolvido em coisas estranhas, coisas que não entendi. Eu deixei tudo para lá porque confiava no seu pai. João sentiu uma onda de raiva e dor. Então, meu pai estava se envolvendo com uma pessoa suspeita desse jeito? E isso não foi só uma coincidência. Ele estava no centro de uma trama muito maior, mãe. O silêncio tomou conta novamente. Elvira começava a entender que o nome ecoava mais do que apenas um pedaço de sua memória, era parte da história que estava entrelaçada nos segredos que guardara por tanto tempo. Precisamos ir até ele, disse Marina, a decisão em seu olhar. Se ele fazia parte disso tudo, ele pode saber mais. Ele pode ser a chave para desvendar toda a verdade. Mas e se ele não quiser falar? João alertou. E se sua conexão com meu pai for mais complicada do que imaginamos? Eu não sei. Mas precisamos saber. De um jeito ou de outro, temos que retornar a esse lugar sombrio um dia, e quanto mais cedo, melhor, afirmou Marina. Elvira sabia que esse caminho poderia desandar e que cada passo poderia trazer mais dor que cura. Mas a determinação dos jovens ao seu lado foi como um calmante para seu coração angustiado. Então vamos. Eu não quero que vocês enfrentem isso sozinhos. Olhando para os dois, ela se sentiu mais forte. Chegar ao lugar onde Gilberto morava não estava nos planos. A cidade não parecia muito diferente do que era antes, mas a sensação de que algo estava prestes a explodir a fez sentir um frio na barriga. É aqui, dissera João, parando na porta que levava ao pequeno apartamento. O olhar dos três estava cheio de expectativa e temor ao mesmo tempo. A vida poderia nunca mais ser a mesma após aquela conversa. Vamos lá, Elvira disse com um fio de coragem na voz.
Uma leve treva de identidade familiar envolveu o ambiente, como se algo revelador estivesse prestes a acontecer. Assim que a porta se abriu, Gilberto estava ali, aparentemente despreocupado. Ele olhou para Elvira e os filhos com uma expressão que, mesmo em um ambiente quase amigável, parecia tingida de incredulidade. O último encontro havia sido há anos, e a lembrança de um tempo onde ele era ligado aos segredos de seu marido tornou tudo mais sombrio. Elvira? O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, a voz soando quase preocupada. Ver aquele homem novamente trouxe uma onda de lembranças, e a vontade de deitar tudo para fora agarrou Elvira. Precisamos falar. Sobre o passado, sobre o que você sabe sobre seu envolvimento com meu marido. Ao proferir as palavras, já não havia mais chance de voltar ao que era, e ela conseguiu sentir a faísca de uma coragem que tentava se esconder durante todos aqueles anos. O olhar de Gilberto se tornou sombrio e imediatamente defensivo. Não sei do que você está falando, seu marido nunca foi envolvido em coisa alguma. Mas não haveria como permanecer calmo diante da intensidade que estava prestes a surgir. Você trabalha com pessoas que ele conhecia. E nós precisamos entender tudo o que aconteceu com a vida dele e a nossa. O embate emocional já começava. O confronto que Elvira tanto temia era mais do que palpável. E se Gilberto negasse tudo, se fechasse como um livro antigo, poderiam, de fato, entrar em uma espiral de desespero. Gilberto, não estamos aqui para acusá-lo. Mas o que quer que você tenha escondido nos afetou de forma cruel. Precisamos da verdade. Se você tiver alguma responsabilidade nesse jogo, então é melhor que você assuma. A vida da nossa família depende disso. Em meio às palavras, a tensão parecia perfurar o ar. Seria um dia de desgosto ou salvação? Gilberto olhou para os filhos, depois de volta para Elvira. Está bem, mas não digam que não avisaram. Essa história é pesada, e pode mudar o que você imagina. O que sussurra podemos revelá-lo, mas as consequências não vão sair ilesas. O corpo de Elvira vibrou ao ouvir aquilo. O que estava prestes a descobrir testaria não apenas sua força, mas também a habilidade de reerguer-se novamente a partir de qualquer peso que o destino reservara. Era hora de olhar a verdade nos olhos, não havia como recuar. Siga em frente, Gilberto. Estamos prontos, disse Elvira, sentindo que estava prenunciando a jornada final da dor e da superação, uma expectativa ousada considerando as situações e os segredos que iriam emergir. Com isso, Elvira e todos ao seu redor avançaram para o abismo, prontos para desvendar o que poderia fazer a vida deles mudar para sempre. A descoberta estava clara, e a jornada de transformação estava prestes a começar. Mas havia mais do que apenas consequências. Essa escolha seria o que finalmente poderia redefinir o que eles entendiam como família e amor, deixando, talvez, um legado que quebraria, de vez, o ciclo de dor e desilusão. A história deles poderia finalmente ter um novo final. Agora, precisamos de você. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e sentimentos sobre o fim. Será que você consegue sentir essa transformação conosco? E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Juntos, estamos criando algo grandioso.